Ao vivo para falar com você sobre como aprender alemão de forma autônoma e eficiente, mesmo com pouco tempo, né? Quando a gente está com um tempo muito corrido. Não costumo fazer as lives, né? Então eu vou aguardar um pouquinho vocês entrarem. Quem estiver assistindo depois pode ir dando uma passadinha, pode passar um pouco adiante, né? E essa live vai ficar salva depois, vou passar no YouTube também, vou depois tentar gravar ela lá, tá? Então, tudo certinho, ninguém vai perder nada, tá? Então, o título, como tá aqui, né? Como aprender alemão de forma autônoma e eficiente, mesmo com uma rotina corrida. Por que eu escrevi agora autônomo, né? Muitas vezes a gente escuta por aí aprender alemão sozinho, as pessoas querem aprender alemão sozinhas. Isso, assim, 100% não existe, né? E o contrário também não, né? Vim aqui para dizer isso para vocês, o contrário não existe. Ninguém aprende sozinho e ninguém aprende só com outras pessoas. A gente precisa desse tempo sozinho, então a gente precisa ser autônomo para aprender o alemão, né? Ou qualquer outra língua que a gente for aprender, né? Também trabalho com outras línguas, né? E seria isso, né? Você sente assim que nunca tem tempo para aprender alemão, para botar na sua rotina. Então fica aqui comigo nessa live para escutar o que eu tenho para dizer para ajudar vocês nisso, né? Tá? Vamos tentar falar um pouco sobre consistência, sobre algumas estratégias, né? Do que a gente vai fazer, recursos que a gente pode usar, né? E como se manter nisso, ok? Então, quero saber de vocês que estão aí, Victor, quem quiser me dizer quanto tempo vocês dedicam para alemão por semana ou para a língua que vocês estudam e como isso está funcionando, podem me falar nos comentários, tá? E quais são os desafios mais difíceis assim de quem está estudando sozinho, de quem não está num grupo, por exemplo, ou de quem às vezes não está podendo ter o auxílio de um professor? A falta de tempo. A gente pensa que precisa de muito tempo para investir numa língua, quando na verdade o melhor caso, a melhor coisa é a constância, né? A gente precisa ser constante. Se eu disser que vou me propor a estudar 3 vezes por semana, fazer isso 3 vezes por semana. Mas tem que ser uma meta realista, né? Eu não posso dizer aqui agora eu vou fazer 3 horas, né? Cada vez me sentar 1 hora, ou vou fazer uma tarde inteira, né? Depois eu vou desenvolver melhor isso, tá? Mas a falta de tempo, então, que as pessoas acreditam que tem, é um grande empecilho, tá? O tempo a gente pega com as nossas prioridades, a gente precisa colocar como prioridade, tá? Então, se a gente não tem isso como prioridade, a gente nunca vai alcançar, tá? Então, a primeira coisa é colocar como prioridade, né? E a gente acaba também tendo a tendência de desanimar com o tempo, né? A gente não vê tantos avanços rápidos, mas aprender uma língua é assim, a gente precisa ter paciência, né? Tem que ter paciência, não é do dia para a noite, né? Não é de um dia para o outro, de um mês para o outro, né? Algumas pessoas aprendem mais rápido, outras menos, né? Mas com dedicação todo mundo aprende, né? Essa coisa de idade também não existe, né? Essa coisa de idade não existe, né? O Victor tá dizendo que estuda meia hora durante o dia. Isso é o ideal. Se puder estudar todos os dias um pouquinho, né? Meia hora eu diria até que é o ideal, mas se não conseguir menos tempo, tudo tá valendo, tá? Tudo vale, né? E outra coisa também que às vezes o estudar autônomo, ele nos confunde muito por causa dos recursos. O que eu vou fazer? O que eu vou usar? Como eu vou fazer isso, né? Então, às vezes a pessoa também acaba se desestimulando porque não consegue dar continuidade, desanima porque não encontrou o material certo, né? Então, vou falar um pouquinho disso também, tá? Então, vamos iniciar falando das estratégias, né? Divida o aprendizado em micro hábitos, né? Coisas pequenas que vocês podem fazer no dia a dia, né? O alemão é difícil, mas eu gosto. Mas é um desafio, né?
É um desafio. E a gente acha difícil aquilo que a gente não conhece. Depois que a gente passa a conhecer, eu te garanto que a gente passa a gostar também, tá? Então, as pequenas micro hábitos, né? As pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar o alemão, né? Mudar o celular de língua, vai dificultar um pouco no começo, vai confundir, mas é uma opção. Escutar um podcast, alguma coisa enquanto está fazendo outra atividade. Não sugiro fazer só isso, né? Porque a gente só escutando não entende, não tem a concentração para ir atrás de palavras que a gente não conhece. Não sugiro que saibam todas as palavras do que estão escutando, né? Mas que não comecem com uma coisa muito difícil, tá? Mas botar coisas assim que vocês consigam fazer em pequenas metas no dia a dia, tá? Acordar de manhã, ler alguma coisinha, ou escutar alguma coisinha, ou chegar do trabalho, depois da janta, escutar uma música, né? Baixar um aplicativo do interesse de vocês. Usar as ferramentas tecnológicas que estão por aí, né, que podem nos ajudar. Aplicativos, eu vou dizer que são as coisas preferidas dos meus alunos, né, os aplicativos de áudio, leitura e de música. Mas a internet também tá cheia de muitas coisas, né, as opções são enormes, né. E depois que vocês escolherem o que vocês vão usar, botem as metas. Não? Hoje eu vou aprender tantas frases relacionadas a esse assunto. Tentem não aprender palavras soltas, tá? Tentem sempre colocar ou em frases ou num assunto, num diálogo, né? Isso é muito importante, tá? Porque se vocês forem aprender as palavras soltas, depois vocês não vão saber usar elas em frases e vai tornar a comunicação mais lenta. Para vocês começarem a falar, vai ser mais difícil. Então, tentem aprender pelo menos frases, né? Se não, já pequenos textos, né? E incluindo, então, o alemão no dia a dia, enquanto faz outras atividades. Então, para isso, os podcasts são muito úteis, né? E os áudios também. O áudio ali tem que estar mexendo um pouquinho mais, né? No celular, porque eles são mais curtos, os do aplicativo. Mas é uma opção, né? E quando vocês puderem sentar um pouco, sempre fazer anotações, sempre ter os cadernos, né, para fazer as anotações. E, de preferência, lembrar das 4 habilidades, né? Ouvir, falar, ler e escutar falar, escrever. Ouvir, ler, falar e escrever, né? São as 4 habilidades que vocês devem lembrar de estudar, porque se vocês estudarem só uma, só falar vai demorar muito, né? A escrita, ela ajuda vocês a fixar o restante para vocês poderem desenvolver aquilo que vocês estão falando, né? O raciocínio de vocês, tá? Tem alguma coisa que vocês gostam mais? Podem me contar quais dessas estratégias até agora vocês gostaram mais. E como eu vou manter essa consistência, né? Tentando criar um cronograma simples que vocês consigam botar em prática, né? Se eu me propus acordar 15 minutos mais cedo de manhã, não, vou fazer isso. Se eu decidir estudar ao meio-dia, então vamos lá, nesse horário, né? Mas que não seja uma coisa assim que vocês estão... não deu tempo de almoçar para estudar alemão. Não façam sacrifícios grandes, que é uma coisa que vocês não vão conseguir manter a longo prazo, tá? Então tentem achar um horário realmente que dê, né? Ou mesmo que for antes de dormir, se já estiverem muito cansados, por exemplo, tentem pensar... Quanto mais eu fizer, menos, mesmo que seja pouco, vai me ajudar, tá? Então, mesmo que seja 10 minutos antes de dormir, vocês vão estar melhor daqui a um ano do que se não tivessem feito nada, ou se tivessem feito muito pipocado, né? Se hoje eu faço, daqui a mais de uma semana eu volto para estudar alguma coisa, né? Isso não ajuda em nada, tá? É a pior coisa que vocês podem fazer, é não ter a consistência. Tem que ter consistência. E celebre as pequenas vitórias, os pequenos processos, né?
tentem olhar para trás e pensar, já tô há tanto tempo, eu tô o mês inteiro agora fazendo isso aqui, olha que legal, né? E tem um caderno com as anotações de vocês e olhem o que vocês já aprenderam, né? Tem alguns materiais, se vocês trabalham com livros didáticos, tem alguns materiais que tem lá no final de cada unidade, por exemplo, tá escrito lá o que eu aprendi, né? Was ich schon kann, né? O que eu já sei. Então ali vocês podem marcar, já sei usar, já sei pedir alguma coisa, já sei dizer o que eu sei fazer, falar sobre atividades, né? Isso é legal para vocês terem como se diz, vocês conseguem ter uma visão daquilo que vocês estão fazendo, né? Acho que eu vou ter que desligar aqui o meu... Não vou desligar o Wi-Fi, senão acaba a live, né? Ok, continuamos então. E tendo alguém para ajudar vocês, tá? Por exemplo, assim, não digo claro, estudar pode ser alguém para estudar com vocês, pode ser professor, pode ser grupo, né? Mas tem um amigo que talvez não tenha nada a ver com alemão, mas que dê um suporte para vocês, que diga, como é que tá teu alemão? Peçam para essa pessoa perguntar para vocês de tempos em tempos, como é que tá conseguindo, né? Isso é interessante, né? E a revisão, como eu já falei, né? Ver o que vocês já aprenderam. Isso vai ajudar vocês a ter foco e conseguir seguir adiante, tá? E os recursos que eu indico são os aplicativos que eu mais uso no dia a dia, né? Para alemão, Deutsch hören und lesen. Esse aplicativo é muito bom, tem um aluno que já virou ele, assim, fez A1, A2, B1, B2, e ele tem uma segunda versão também. Acho que ele é o mais usado entre os meus alunos. E tem um outro que eu gosto muito também, que é o Bilingual, é aquele da abelhinha. Aquele eu estou usando agora no momento para estudar francês também. Ele é muito bom para alunos muito iniciantes, né? Quem está iniciando, assim, que sabe muito pouco, ele tem uma tradução simultânea ali, né? Isso é muito legal. Aplicativos de música. Eu gosto muito do Soundter. Se vocês forem lá no YouTube, eu tenho outros vídeos, né, ensinando, assim, explicando, dando dicas de melhores aplicativos. Também tem outro vídeo falando sobre como estudar sozinho, né? Mas, como eu disse, não é sozinho, é autônomo, né? Vocês sendo responsáveis pela aprendizagem de vocês. E aí tem também podcasts, né? Eu gosto muito do Easy German. Eles falam alemão, né? Só alemão, mas eles têm podcast e também vídeo no YouTube para todos os níveis. Então é bem interessante, os assuntos são bem atuais, né? Isso é muito legal para aprender. Canais de YouTube, eu diria assim, não ficarem focados em canais de gramática, tá? Porque se vocês querem focar na fala, só estudar gramática vai bloquear vocês, tá? Vocês vão ficar bloqueados se vocês ficarem aprendendo gramática, na hora de falar vocês não vão conseguir juntar aquilo. Então tentem aprender assim frases, verbos, assuntos, né? Tentem achar vlogs, né? Pessoas que estão contando do seu dia a dia. E o Easy German é um pouco isso, né? Só que eles têm um olhar didático por trás do podcast deles. Então eles são bem fáceis de entender, assim, muito legal. E também já ouvi gente falar de grupos, né? Eu vejo muita gente no Facebook fazendo grupos, eu não entro assim, né? Porque eu não tenho tempo de entrar em tanta coisa, eu tenho os meus, né? Mas eu vejo muita gente reclamando, então, não sei, eu acho que um grupo ele tem que ser liderado por um professor, assim. Ele não pode ser um grupo solto, né? Tem que ser uma coisa e os objetivos tem que estar bem claros, né? Então, se vocês até conhecerem alguma coisa que seja interessante, podem colocar nos comentários, que é sempre bom compartilhar com os colegas, né? Aquilo que a gente sabe, né? Que a gente pode ajudar, tá? E então é isso, né? Não é sozinho, mas é autônomo. Então procure pessoas para conversar.
A última língua que eu aprendi agora foi o italiano e, claro, eu moro agora aqui na Itália, então, assim, não é a mesma coisa que eu não estar no país aprendendo, a gente acaba demorando um pouquinho mais se a gente não tem tanto como se diz, uma rede de apoio em torno, né? Eu agora, por exemplo, eu saio na rua ali, eu encontro alguém que eu consigo conversar um pouco, né? E aproveitar essas oportunidades. Eu acho que em 5 anos eu cheguei no nível C1 de italiano, porque eu estive, como se diz, aware em inglês, eu estive atenta, né? Eu estive atenta a aproveitar as oportunidades. Claro, no meu caso teve pandemia no meio, teve, né? Eu tenho família, filha, e com criança a gente não consegue tanto como gostaria, né? Porque quando eu fui aprender o alemão, foi muito rápido. Eu tava como ao pé a média, acho que em 6 meses eu cheguei num B2, mas eu já tinha eu já tava num A2, digamos. Não me lembro agora que faz muito tempo. Mas foi muito mais rápido, né? Então tem épocas da nossa vida que as coisas são mais fáceis, né? Mas tem épocas que as coisas são mais difíceis e a gente tem que levar como pode, né? Então eu aproveitei dessa forma, né? Eu usava muitos aplicativos, TV, eu olhava muito desenho infantil, também é outra tática, né? Se vocês gostam, tem gente que não gosta, né? Mas a gente, quando tem criança, a gente é meio obrigado, assim, a estar por dentro dos desenhos, né? E eu adoro, assim, vou dizer que eu gosto bastante dos filmes, assim, animados, né? Então, muito legal. Quero saber de vocês o que vocês mais gostaram aqui do que eu falei, o que vocês vão colocar em prática, no que eu consegui ajudar. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, podem me falar, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Certo? E que mais seria isso, né? Se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem me chamar. Quiserem saber também como funcionam as minhas aulas, né? No momento eu tenho aulas individuais, tenho aula em grupo e funcionam assim, cada estilo tem o seu funcionamento, né? Mas os bônus, eles sempre são os mesmos, né? A gente tem aulas de conversação bônus, a gente tem grupo no WhatsApp, posso fornecer certificado de curso livre, né? Se vocês precisam de algum atestado dizendo que estão estudando, né? Às vezes as pessoas precisam de comprovantes, também forneço aos meus alunos. E vocês têm acesso direto a mim, né? Quando são meus alunos têm mais acesso, tá? Então, agradeço a atenção de vocês até aqui e até a próxima. Se tiverem qualquer sugestão, podem colocar aqui também para as próximas lives. Pretendo entrar mais vezes. Segunda-feira nesse horário é um horário interessante para mim também, mas vou deixar gravado e vocês podem assistir quando puderem, tá? Então, vielen Dank, bis jetzt und bis bald. Tschüss!